Olá, eu sou a Débora Cabral Carmona e eu tô aqui com o quarto dia de aquecimento para a sétima semana de profissionais da parentalidade. Essa semana vai acontecer do dia 3 até o dia 7 de agosto. As inscrições são gratuitas, com certificado, e o link está aqui embaixo nos detalhes. É só você clicar lá e se inscrever, se você ainda não está inscrito. Se você já está inscrito, aguardo vocês também. Vamos lá? Então, esse tema de hoje, ele é voltado para os profissionais que trabalham com a parentalidade, mas ele também é voltado para as gestantes e mães no pós-parto. Então vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de conhecer a sua história, a necessidade de se aprofundar na sua história se ela está no passado. O primeiro ponto é que esse passado, muitas vezes, ele interfere no nosso presente e no nosso futuro. A nossa história, ela vem carregada de registros que vão balizar os nossos comportamentos, os nossos valores, a nossa personalidade e algumas situações que a gente vivencia, e muitas vezes a gente não encontra explicação para o que a gente está sentindo. É muito importante a gente conhecer a nossa própria história para ser um bom profissional de parentalidade e perinatalidade. Eu trouxe um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de ontem, mas hoje eu queria aprofundar um pouco mais com vocês. Por que eu vou saber da minha experiência se eu vou lidar com outra experiência? A gente sabe que muito do que nós somos veio dos nossos pais, veio dos nossos avós, e de tudo aquilo que eles passaram pra gente, de todas as informações, todos os sentimentos, tudo aquilo que eles foram passando pra gente. Mas existe ainda uma carga de registros que eles carregaram e que a gente vem carregando também na nossa vida. A gente carrega alguns valores, a gente carrega alguns repertórios emocionais, a gente carrega uma porção de situações que tem a ver com a nossa história. E é muito importante a gente ter contato com ela, entender um pouquinho sobre essa história, até para você poder fazer um atendimento mais adequado com pessoas que vieram de outras realidades, com outras experiências e com outros registros. Bom, então por que o profissional precisa trabalhar com a própria história? Porque muitas vezes esse profissional ele vai lidar com mães, vai lidar com gestantes que vão acabar evocando algumas emoções neles, que podem mexer um pouquinho com esse profissional, pode trazer mais empatia ou mais repulsa, alguma situação ali que o profissional não se adequa. E para isso eu queria trazer um exemplo para vocês que aconteceu na minha própria vida. Bom, quando eu tive a minha filha, que eu estava internada no hospital, eu recebi alguns médicos plantonistas para ver como é que a gente estava. E uma médica em específico me chamou muito a atenção porque ela insistia que eu deveria dar fórmula para minha filha, porque ela estava próximo do limite aceitável para ganhar peso, para perder peso, aliás, depois do nascimento. Eu já tinha alguns conhecimentos nessa área, eu já tinha estudado bastante nessa época, não para ser profissional, mas por conta do pós-parto mesmo e do parto. E eu já tinha o mínimo de informação ali e eu contestei essa médica. Eu falei que eu não queria, que eu queria continuar amamentando, e essa médica insistia que se minha filha perdesse mais peso, ela ia passar desse limiar. E eu falei para ela, ok, mas ela não passou desse limiar. Ela não tá perdendo peso suficiente para eu ter que entrar com alguma fórmula. E eu queria muito amamentar minha filha, esse era um desejo muito forte em mim. Então, eu me vi discutindo com uma médica que queria colocar fórmula na minha filha. A gente propôs ali um dia para ela ganhar uma quantidade ali de gramas. Eu consegui fazer ela ganhar essa quantidade de gramas, eu e ela, né? A gente conseguiu resgatar essas gramas, mas mesmo assim a médica insistia que eu deveria dar fórmula, que eu deveria aproveitar para descansar, para eu não ficar o tempo todo ali à disposição dela. Ela insistia muito, eu achava muito estranho o fato dela estar insistindo tanto nesse assunto. Eu tentei entender o que estava por trás daquela mulher. E aí eu falei para ela que eu não faria isso se não houvesse a extrema necessidade e que eu não entendia por que ela estava tão engajada em me fazer da forma para minha filha. Bom, para resumir um pouquinho para vocês, essa médica, ela falou para mim no momento de raiva dela, no momento que ela estava assim mais irritada,
que hoje todo mundo fala muito mal de fórmula, mas que ela deu fórmula para todos os filhos dela, estavam todos muito saudáveis, obrigada. Então que a gente precisava parar de ter essa resistência com fórmula, que não era esse bicho de 7 cabeças. E aí eu percebi, essa mulher tinha uma dor. Essa mulher tinha uma dor que era dela. Essa mulher provavelmente enfrentou muitos julgamentos com relação a isso, até por ela ser uma pediatra, né? Então, uma pediatra dando fórmula para o seu filho foi algo que causou provavelmente para ela um impacto muito grande, uma dor muito grande. Hoje a gente sabe que algumas situações realmente a fórmula vem trazendo uma solução. Então a gente sabe que as mães fazem o melhor que elas podem, mas essa médica muito provavelmente não teve acesso a esse tipo de informação e a esse acolhimento. Ela deve ter enfrentado tanto julgamento que ela se defendeu e aquilo acabou interferindo na atitude dela comigo e no tratamento dela comigo, porque era uma irritação fora do normal. Então essa experiência que eu trouxe para vocês é para mostrar um pouquinho sobre como é importante a gente conhecer a nossa história para a gente poder atuar com outras mães. Porque se a gente não conhece a própria história, se a gente não entra em contato com as nossas dores, com as nossas dificuldades, a gente acaba transmitindo para essa mãe, para essa gestante, experiências que são dores nossas, que são problemas nossos e que a gente precisa resolver internamente. E a gente precisa de acolhimento. Então, primeiro a gente precisa conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado, entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, para aí a gente atender uma mãe, uma gestante com mais excelência e com mais empatia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui no curtir se vocês gostaram e se inscrevam no meu canal para vocês receberem mais vídeos. Eu aguardo vocês na 7ª semana de Profissionais da Parentalidade, que vai acontecer na semana que vem. O link está aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, fique à vontade, pode colocar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã!